Quando você ouve a palavra obesidade, pensa apenas em peso, alimentação ou falta de exercício? A ciência mostra que essa é uma história muito mais complexa e não pode ser resumida à aparência ou ao número da balança. Por isso, nessa semana, aqui no Med Saúde em Foco, iniciamos uma nova série desmistificando a obesidade muito além da balança. Vamos entender o que é a obesidade, por que engordamos, como o cérebro e o metabolismo participam desse processo, onde a gordura se acumula, quais são seus impactos na saúde e quais tratamentos realmente podem ajudar, porque compreender a obesidade é o primeiro passo para cuidar melhor de nossa saúde. Doutor Marco, por que os médicos chamam a obesidade de doença? Não é só uma questão de aparência física? De forma alguma, Oz. A Organização Mundial da Saúde reconhece a obesidade como uma doença crônica desde 1997 e recentemente foi reclassificada como uma doença cardiovascular primária. Isso significa que ela não é apenas um problema estético. Ela altera o funcionamento de todo o organismo, exigindo tratamento contínuo e cuidado multiprofissional. A obesidade afeta o metabolismo, os hormônios, provoca inflamação crônica no corpo e aumenta o risco de dezenas de outras doenças. E quando tratamos a obesidade como doença, abrimos espaço também para a compaixão com os pacientes e o cuidado médico adequado em vez do julgamento. Professor Marco, eu vi uma notícia dizendo que mais da metade dos brasileiros está acima do peso. Isso é verdade? O problema é tão grande assim? Infelizmente sim, Zia. Mais de 56% dos brasileiros adultos estão acima do peso e aproximadamente 30% têm obesidade. Esses números crescem a cada ano, especialmente entre crianças e adolescentes. A obesidade é considerada uma das grandes epidemias do nosso século, comparável em impacto à desnutrição. Precisamos falar sobre isso com urgência, baseados na ciência e sem espaço para preconceitos, porque essa é uma questão de saúde pública que afeta milhões de famílias brasileiras. Doutor Marco, eu sempre confundo os termos. Qual a diferença real entre estar com sobrepeso e ter obesidade? O sobrepeso é um estágio de alerta inicial. É quando o corpo acumula mais gordura do que o ideal, mas ainda não atingiu o ponto crítico. A obesidade é o estágio seguinte, onde esse acúmulo se torna excessivo a ponto de comprometer ativamente a saúde e aumentar de forma significativa o risco de outras doenças. De modo mais específico, usamos o índice de massa corporal com valores entre 25 e 29,9 como sobrepeso. A partir do valor de 30 é considerada obesidade. Mas aqui está o importante. Mesmo no sobrepeso, já há riscos à saúde que precisam ser acompanhados. E na obesidade, especialmente acima de valores de IMC de 35, o risco aumenta de forma extremamente rápida. Professor Marco, como vocês calculam a obesidade na prática? O tal índice de massa corporal e a medida da circunferência abdominal são perfeitas para avaliar a obesidade em todas as pessoas? Nós usamos o índice de massa corporal, conhecido também como IMC, dividindo o peso pela altura do indivíduo elevado ao quadrado. É simples e serve como ferramenta inicial, mas você tocou num ponto crucial, Oz. O IMC não é perfeito para todos. Ele não diferencia o peso que vem de músculos daquele que vem de gordura. Um atleta musculoso pode ter um índice de massa corporal elevado sem ter obesidade. Por isso usamos também a medida da circunferência abdominal, que é também extremamente importante, pois ela nos mostra onde a gordura está localizada. A avaliação médica completa, combinando o índice de massa corporal, a circunferência da cintura, exames de sangue e avaliação clínica, é que nos dá a visão real da saúde de cada pessoa. Professor Marco, toda gordura que temos no nosso corpo faz mal para a nossa saúde? Quando falamos em gordura corporal, é importante entender uma coisa: nem toda gordura é igual e nem toda gordura faz mal. A gordura essencial participa do funcionamento de órgãos, células e hormônios.
A gordura branca é a nossa principal reserva de energia e também ajuda a proteger o organismo. Já a gordura marrom e a gordura bege têm maior capacidade de produzir calor e gastar energia. Além do tipo, importa muito onde essa gordura se acumula. A gordura subcutânea fica logo abaixo da pele, enquanto a gordura visceral se deposita ao redor dos órgãos e, quando em excesso, está mais relacionada a alterações metabólicas e cardiovasculares. A gordura visceral é a mais perigosa, porque ela é metabolicamente ativa. Ela não é apenas um estoque de energia, ela funciona como um órgão doente, produzindo substâncias inflamatórias constantemente e liberando toxinas da corrente sanguínea. Essas toxinas causam inflamação crônica em todo o corpo, aumentando o risco de infarto, diabetes e câncer. É por isso que o lugar onde a gordura se acumula importa tanto. Dr. Marco, se a obesidade é uma doença, por que tantas pessoas ainda julgam quem vive com essa condição? Porque o julgamento nasce da falta de conhecimento e da falta de empatia. A sociedade ainda acredita no mito de que a obesidade é apenas falta de força de vontade, ignorando toda a biologia, a genética e as dores emocionais envolvidas. Podemos ver um retrato doloroso e real disso no filme A Baleia. O personagem Charlie não escolheu viver com obesidade severa. O corpo dele reagiu a um luto profundo e a um trauma emocional devastador e a um isolamento social extremo. Ele usava a comida como a única forma que conhecia para anestesiar uma dor insuportável na alma. Quando a sociedade julga alguém com obesidade, ela está apenas adicionando mais dor, mais estresse e mais isolamento a uma pessoa que já está sofrendo. O preconceito afasta os pacientes dos consultórios médicos. A nossa missão é substituir o julgamento pela compaixão. Vimos hoje que a obesidade é muito mais do que um número na balança ou uma questão de aparência. É uma doença crônica e complexa, que precisa ser compreendida. Aprendemos também que nem toda gordura é igual e que o excesso de gordura visceral merece atenção especial por sua relação com diferentes riscos à saúde. E no próximo episódio, vamos responder a uma pergunta que parece simples, mas envolve muitos fatores. Por que engordamos? Vamos separar mitos de verdades e entender o papel do cérebro, dos hormônios, da genética, do ambiente e dos nossos hábitos no ganho de peso. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe com as pessoas que você ama e acompanhe a nossa página na internet. E o principal, não perca o foco e cuide muito bem da sua saúde.